Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, o capítulo 3. Filipenses, o capítulo 3, a partir do versículo 12. Todos acharam, amém? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Santo é teu nome, te adoramos, Senhor. Tu tens o meu coração, tu tens as nossas vidas. Depositamos tudo, Senhor, no teu altar. Declaro que a honra e a glória te pertencem e ninguém pode roubá-la. O Senhor tem proeminência nesse lugar, o Senhor tem primazia nesse lugar. Que teu Espírito flua, enquanto a tua palavra será ministrada, nos cura, nos toca. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. Que palavra, queridos. Será que precisa pregar? Precisa, né? Eu vim aqui para isso. A palavra já diz tudo. É uma revelação para os nossos corações. É como se uma luz se acendesse. Apóstolo Paulo diz: contudo, caminhemos na medida que já atingimos. Irmãos, cada um tem uma medida. Quando você caminhou logo no princípio, na sua entrada na fé, você tinha uma medida, você vivia em um nível. Conforme você foi conhecendo o coração de Deus, mergulhando em quem Ele é, as coisas começaram a mudar. Então cada um precisa caminhar na sua medida. Nós precisamos viver os processos, porque quem vive processo não perde a viagem. Quem vive os processos contempla tudo aquilo que Deus está fazendo. O problema é que a gente está muito afobado e adiantado nas coisas. Nós estamos caminhando, dando um passo antes que Deus tenha falado. O Senhor está chamando um povo para entender o processo do céu. E no processo do céu é façamos. O reino de Deus, ele é coletivo. O Pai, quando foi nos criar, houve uma reunião no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi dito: façamos nós.
A igreja precisa entender essa palavra. Tudo que nós formos fazer para o Senhor tem a ver com o coletivo. Ninguém pode crescer sozinho. E nesse texto, o meu coração ele foi capturado, onde o apóstolo Paulo exemplifica a carreira cristã como uma prova de atletismo, como uma corrida. E o que tem uma corrida? Uma largada, um trajeto e uma linha de chegada. O que é isso? Processos de uma corrida. Eu preciso saber de onde eu larguei, como está a minha caminhada e qual é o meu alvo. Qual é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. Quem tem um alvo fixo não se distrai no meio da corrida. Tem um ditado que diz que o que começa mal acaba mal. Quantos já ouviram isso? Aquilo que começa mal acaba mal. Não é verdade? Porque se nós cremos nisso, nós estamos descartando a restauração de Deus. Não existe impossível para o nosso Deus. Ainda que algo não tenha começado no padrão que Deus estabeleceu, quando o Senhor entra na jogada, tudo muda. Nós cremos na transformação. Eu não sei como começou a sua trajetória, mas eu sei que em Cristo você é um vencedor, que você vai cruzar a linha de chegada. Aleluia! Eu já vi muita coisa ruim ficar boa, e muita coisa boa ficar ruim. Não é assim? Então nós não podemos padronizar as coisas. A história só pode ser contada quando acaba. Enquanto isso, sempre haverá espaço para mudança. Quando a pessoa testemunha, ela testemunha daquilo que já viveu, fala das experiências, não é assim? Como é que você pode testemunhar de algo que você ainda não foi vitorioso sobre aquilo? Primeiro eu preciso passar pelo trajeto, eu preciso vencer, para depois dizer, eu venci em Cristo, e por isso eu quero compartilhar com você. Então, amados, nós precisamos fluir nessa palavra. Eu preciso acabar, eu preciso completar, eu tenho que ter uma mente de conclusão, assim como a de Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Sabe qual era o foco de Cristo? A cruz. Sabe qual é o nosso foco? A cruz. É lá que o velho homem precisa ser crucificado, assim como Paulo diz, eu já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Ele vive em mim. Assim como Cristo caminhou em direção à cruz, e a sua obra nos tocou, nós precisamos fluir na mesma medida, avançando. O meu alvo é Cristo e nada poderá me distrair, amém? Quantos casamentos começaram errados? Quantas vidas começaram erradas? Crianças que foram indesejadas, que sofreram tentativa de aborto, mas estão aqui. Então não conte algo que ainda não acabou. Espera Deus fazer a obra por completo, porque aquele que começou é fiel para concluir, amém? Ele é fiel. Eu não sei como está a sua história, o seu casamento, mas independente de como esteja, eu quero te apresentar alguém que pode mudar todas as coisas. Eu não sei como você foi concebido, como foi a sua trajetória de vida, mas eu creio no poder da graça que transforma os corações, que restaura, que vivifica. Ei, você tem um pai, ainda que o pai da terra tenha te desprezado, você tem um pai no céu, que olha para você e diz, filho amado, eu te amo, e nada pode mudar isso, porque a nossa vitória não está no passado, está na nossa origem. Sabe o que é passado? O ventre da sua mãe. Sabe qual é a sua origem? Deus, é lá. Eu quero te dizer, filho, eu quero te dizer, filha,
que a história não acabou. O Senhor está escrevendo uma linda história. Ele está escrevendo. E sabe, eu consigo ver pela fé o que está acontecendo. Sabe o que que é? É o Senhor tocando você por dentro, sabe, colocando a mão por dentro e ajustando todas as coisas, fazendo com que você seja livre de verdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então viva isso. Sabe, nós precisamos quebrar o retrovisor, porque o retrovisor tem atrapalhado a gente de crescer. Nesse texto o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está adiante de mim. Por quê? Porque ele tem um alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso. Nessa corrida eu preciso perder para ganhar. Diga comigo: eu preciso perder para ganhar. É assim que funciona no reino de Deus. Sabe por quê? Porque se tiver algo no seu coração, algo que está entronizado, assentado no trono do seu coração, Deus não pode governar. Então isso precisa sair. Quando você ganha as coisas de Deus, consequentemente as do mundo têm que sair. Porque dois corpos, a física já dizia, não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Ou seja, o Senhor quer que você tire essas coisas que estão entronizadas no seu coração e deixe com que Ele se assente e governe. Porque aquilo que você dá mais tempo, recurso e valor, é aquilo que governa a sua vida. Então é necessário que você reflita nessa noite: o que você tem gasto tempo, no que você tem investido recurso. Isso vai estabelecer onde está o seu coração e o que está governando a sua vida. Perder para ganhar. Paulo sabia muito bem o que era isso. Ele disse: se tem alguém que pode se orgulhar na carne, esse alguém sou eu. Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém que é um hebreu genuíno, legítimo, sou eu. Cumpri a lei, eu fui circuncidado como a lei diz no 8º dia. Sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. O que é isso? Meu pai é hebreu, os meus avós também são. Quanto à lei, fariseu, era o meio religioso mais radical da época. Mas ele diz: contando com tudo isso, embora eu tenha conquistado tudo isso, eu considero perda, refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. O que é isso? Eu perco para ganhar. Tem tanta coisa que nós estamos tentando conquistar que não tem sentido, que não tem valor. Essa é uma noite onde o Espírito de Deus vai clarear você no teu espírito, na tua alma, para que você possa entender que as coisas que talvez você está insistindo não tem sentido. É como correr atrás do vento. Estruturas que temos levantado nesses dias que não são mais para agora. O que tem te roubado de Deus? Tudo que Paulo havia conquistado não tinha valor nenhum comparado a Jesus. Eu quero é perder tudo nessa terra para ganhar a Cristo. É isso que eu quero. Nada me tem. Ei, não permita com que as coisas tenham você. Sabe por que nós dizimamos? Para mostrar para nós mesmos onde está o nosso coração. Porque quando você vai ofertar, o que acontece? Você olha no bolso e tem aquelas notas bonitas, aquelas mais altas, e ela diz assim: eu não. E naquele momento você diz o quê? Agora que eu vou pegar, Satanás, eu te repreendo. E você coloca e oferta ao Senhor. Vai pegar a carteira, parece que vem com sangue. Aí você diz:
não é o dinheiro que me tem, eu tenho ele, e é para a obra do Senhor, é para minha manutenção, é recurso para quem não tem, aleluia. Então você não pode ser refém das coisas. Não é o carro que te tem, é você que tem o carro. Não tenho nada contra ficar lavando o carro, mas eu tinha um vizinho que ele começava a lavar o carro no sábado, quando eu estava indo para o trabalho, 8 horas. Eu chegava de meio-dia, ele estava no processo ainda. Eu falei, rapidinho ele acaba. Quando eu voltava às 6 da tarde, ele estava dando o último arremate nas rodas. Eu falei, agora ele vai pegar a família e vai sair. Não, ele esperava a visita chegar para poder mostrar. Tu viu como o meu carro está brilhando? Sabe, queridos, ele não tem o carro, é o carro que tem ele. Tomou o dia inteiro do homem. Tem coisas que não faz sentido. Você não precisa de uma reputação, você precisa do caráter de Cristo. Eu vou falar de novo. Você não precisa de uma reputação, você precisa do caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque reputação é como os homens te veem. Agora, caráter é como Deus te vê. Reputação você pode fantasiar. Tem pessoas que dizem, olha só, que homem, que mulher, mas não conhece os bastidores. Então eu posso fantasiar uma reputação, vender uma imagem que eu quero que as pessoas comprem. Mas caráter não. Caráter é algo que é construído dentro de nós, pelo Espírito de Deus. Quando você estiver orando, ore da seguinte maneira. Diga, Espírito Santo, forma o caráter de Cristo dentro de mim. Eu tenho feito isso todos os dias, e tenho visto virtudes do alto crescerem dentro de mim, queridos. Comece a dizer, Espírito Santo, forma Cristo dentro de mim. Por isso que os vitoriosos não são aqueles que conquistam coisas, mas aqueles que completam a carreira. Porque não adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação. Do que adianta passar uma vida correndo atrás de algo que não pode te projetar para um nível além? Nós estamos nessa vida de passagem. A reputação é para essa vida. O caráter, ele nos projeta ao nosso destino. Lucas, o capítulo 12, o versículo 20 diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Fala a respeito do rico insensato, onde ele olha para a sua lavoura e diz, eu tenho tudo, eu tenho tanto que os meus celeiros não conseguem armazenar. Pensou ele consigo, eu vou derrubar esses celeiros que não conseguem mais comportar toda a minha safra, e vou construir um maior ainda, para que eu possa me arregalar, para que eu possa dizer à minha alma, te farta alma, bebe e come. E a palavra do Senhor diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem você vai deixar isso tudo, o que tens preparado? Você não sabe quando a sua senha será chamada. Tem coisas que você não precisa mais ficar juntando, porque nós já estamos de partida, aleluia. Quando o Senhor nos tocar, é só nós sairmos da terra e abrimos os nossos olhos diante dEle. Aquilo que você está construindo nessa terra tem que ser uma construção eterna, porque onde nós estamos indo também é eterno. A nossa mente tem que ser de eternidade. Enoque tinha uma mente eterna e o Senhor o levou para com ele. Elias tinha uma mente de eternidade, então foi arrebatado junto ao céu. A igreja foi chamada para pensar na eternidade. Eu não estou dizendo que você não possa ter planos nessa terra, tenha tudo o que você quiser, mas não permita com que isso roube você de Deus. Esse homem da parábola, ele já tinha tudo, ele só queria mais regozijo para a sua alma. Onde está o nosso coração? Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, algo que precisa estar em nós é a inconformação. Sabe o que é isso?
é não se conformar com a situação, não se conformar com o nível que você está. Romanos, o capítulo 12 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? Tomar a forma. Não aceitem esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O Senhor está dizendo, vocês são forma, então vocês têm que formar. Eu sou inconformado com essa realidade, com o sistema mundial. Ei, queridos, você ainda não está onde Deus quer que você esteja, então continue caminhando. Tem muito mais para você, aleluia. Tem um nível muito superior. Então por isso não pare em meio às distrações. Comece a cortar algumas coisas que têm atrapalhado o teu avanço. Seja um inconformado, seja um insaciável, porque a água vem sobre os sedentos. Alimento é para aqueles que têm fome. Tem famintos, tem sedentos aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os conformados perdem o alvo e o prêmio da chegada. Por isso eles administram sempre a mesmice, a rotina, porque não tem mais sentido continuar correndo. O conformado é assim. Ele para e olha para o obstáculo e diz: para que eu vou continuar? Porque o conformado, ele tem a visão de gafanhoto. Ele se vê pequeno, porque não conhece o seu Deus. Agora, quando um inconformado olha para um obstáculo, para uma barreira, ele olha para aquilo como um trampolim, para onde Deus vai lançar ele. Você entende isso? É totalmente diferente. Seja um inconformado. O conformado, ele perde o prêmio porque ele para no meio da corrida. Ele não vai alcançar a chegada enquanto não mudar de posição, porque a nossa condição não pode ser a nossa posição. Para os inconformados, eles provam daquilo que outros não provam, mas os conformados vivem inseguros e com medo. Por isso é mais fácil desistir do que enfrentar. Ninguém pode correr olhando para trás. Lucas, o capítulo 9, do versículo 57 até o 62, narra o momento onde um homem chegou até Jesus e disse: eu te seguirei onde queres que fores. Um metido chegou do nada e disse: Jesus, eu vou te seguir, independente da circunstância. Sabe o que Jesus fez? Respondeu, dizendo: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que ele estava dizendo para aquele homem? Avalie bem o que você está dizendo. Avalie bem o preço de me seguir, porque seguir a Jesus tem preço, tem renúncia. Ele está dizendo: as aves têm ninhos, têm lugar de segurança, as raposas têm tocas, mas eu, nessa terra não tenho paradeiro, nessa terra não tenho nada, eu só vim para fazer a vontade do meu Pai. Entretanto chegou outro homem, e agora foi diferente, porque Jesus que faz o convite. Jesus disse: vem e segue-me. Ele contudo argumentou: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai, e depois, tudo certo, eu vou te seguir. O primeiro tomou partido e disse que iria seguir. O segundo, Jesus chama, e agora tem uma desculpa. Ele diz o quê? Primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Ele estava querendo ganhar tempo. A tradição judaica diz que quando ele disse: primeiro deixa eu sepultar meu pai, não queria dizer que o pai estava morrendo, ou que já tinha morrido, porque o filho mais velho
tinha por hábito ficar em casa até o pai partir. Ele estava dizendo: olha, agora o que é mais importante é eu ficar na minha casa cuidando da minha família, mas quando depois que o meu pai morrer, então eu vou te seguir. Sabe o que Jesus respondeu? Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ele estava dizendo: deixa os mortos espirituais sepultar os mortos carnais. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Existia uma ordem, uma comissão. E quando eu não entendo o chamado do Senhor, a trajetória que Ele propôs a mim, sabe o que eu faço? Eu retorno. Esse homem na realidade estava arrumando mais uma desculpa. Outro ainda, o terceiro, prometeu dizendo: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Sabe o que Jesus respondeu? Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo: o teu coração não está de fato em me seguir. Todas as vezes que você apresentar algo para o Senhor, Ele vai revelar o teu coração. Ele vai provar o teu coração se na verdade é isso que realmente a sua boca está em conexão com a sua verdade. Duas coisas que precisam caminhar junto: aquilo que falamos com aquilo que nós sentimos. A verdade, ela não é somente intencional. A verdade, ela precisa ser praticada. O que esses homens precisavam fazer? Abandonar tudo. Se Jesus disse que precisava deles naquele momento, era para aquele momento, não era despedir de ninguém, porque o Senhor estaria cuidando dos seus. É isso que nós temos feito. Arrumamos isso ou aquilo. Primeiro deixa eu resolver, Senhor. Primeiro deixa eu fazer minha faculdade. Primeiro deixa eu criar os meus filhos e depois eu entrego a minha velhice para Ti. Deixa os seus mortos sepultarem os próprios mortos. Aquele que põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás. Quando alguém está arando uma terra, se ele ficar olhando para trás, ele vai ter problema. Sabe por quê? Aqui estava um animal que puxava o arado e o homem também ia trazendo direção. Mas se esse homem que estava com o arado na mão ficasse olhando para trás, o que iria acontecer? O trecho do arado iria ficar torto. Se esse homem olhasse para trás enquanto estivesse trabalhando, ele iria comprometer a semeadura e a sua colheita. Essa verdade que o Senhor está imprimindo em nossos corações. Quando você coloca a mão com o Senhor, não tem mais como ficar olhando para trás, porque senão você vai comprometer aquilo que está preparado para você. Você pegou no teu espírito, aleluia, amém, queridos? Então, olha para frente, para o autor e consumador da sua fé. Não se distraia no meio da caminhada. Olhar para trás fala de sentir saudades do que deixou. Quantos que conversam comigo dizendo: pastor, às vezes me dá uma saudade do baile. Vejo as pessoas saindo, parece que elas que estão felizes e eu estou triste. Falei: irmão, tu precisa se converter, irmão. Pastor, eu queria fazer algumas coisas, às vezes vem aquela vontade, mas bom que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Aí você volta em si, o Espírito Santo vem e te convence, aí você diz: Senhor, me perdoa, o meu lugar é contigo. Não é assim? Saudade do passado. Quem tem saudade do passado significa que o coração ainda tem aliança com as coisas que deixou. Irmãos, tem coisas que precisam ser abandonadas, e abandono é decisão. Ou você abandona, ou você perde de viver o presente e compromete o seu futuro. Eu preciso deixar. Eu olho e vejo que eu tenho uma história de vida, que eu deixei uma história de vida, mas isso não é mais suficiente de me acompanhar. Porque viver com Jesus é perder as coisas aqui para ganhar
as dele. Aleluia, amém? É isso. Como a mulher de Ló, Deus havia dado uma direção. Deus havia dito que iria destruir Sodoma e Gomorra, que eles não podiam mais olhar para trás. Diga comigo, olhar para trás. O que a mulher de Ló fez? Ela deu uma viradinha, sentiu saudade daquilo que deixou, e ela virou uma estátua de sal. Ei, tem muita gente olhando para trás e se tornando uma estátua de sal. Estátua não tem movimento. Tem muita gente que perdeu coisas dentro de si, estão perdidos porque estão sempre olhando para trás. Quem fica olhando para trás perde a caminhada. Quem fica olhando para trás não tem movimento, querido, porque ele está sentindo falta daquilo que deixou. Eu aprendo que quem não se desapega das coisas não pode compreender os valores do reino de Deus. Desapega, 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 OLX. É isso, você precisa desapegar. Não é isso? Quando você vai vender alguma coisa, se você ficar, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Então desapega, desapega, querido. Não seja como a mulher de Ló. Sodoma era um lugar que já estava preparado para a destruição. Então aquilo que é destruição não pode mais ser alvo dos teus olhos. Você precisa contemplar o autor e consumador da sua fé, a morada celestial. Nós estamos rumo a isso. Contemple isso. Quem olha para trás tropeça fácil e perde a esperança que algo novo vai acontecer. Você conhece alguém sem estímulo e que fica olhando para trás? É quando a pessoa não tem expectativa sobre o futuro. E nós, que temos o selo do Espírito, a nossa expectativa está em Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que queima dentro dos nossos corações, é isso que nos movimenta. Então existe um manual. Primeiro, para permanecer na corrida, nós não podemos estar conformados, nós não podemos estar satisfeitos com a distância que nós já caminhamos. Segundo, desapegar daquilo que passou, porque isso não é mais suficiente para te colocar onde Deus quer. Já passou, agora levanta a cabeça e deixa Deus te usar. Nessa corrida não é quem chega primeiro, é quem completa a corrida. Então fica tranquilo, talvez o seu ritmo seja lentinho. Pastor, estou devagarinho. Continua, porque o que importa é que você complete a carreira, que você cruze a linha de chegada. Aleluia. Não é de quem chega mais rápido, essa não é uma corrida de velocidade, é de perseverança. Pegou no teu espírito isso? É de perseverar, é de continuar, independente do que esteja acontecendo. Você olha e diz: eu não vou parar, porque eu sei, e quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. O Espírito Santo é o nosso treinador. Diga comigo, treinador. O Espírito Santo é o ajudador, é aquele que inspira, que consola. É aquele que Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda verdade. Jesus dizendo aos discípulos: vocês não têm capacidade, o que eu tenho para dizer para vocês é demais, vocês não vão comportar, mas quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Sabe qual é o momento que nós estamos vivendo? O ministério do Espírito Santo, e Ele está ensinando todas as coisas, o nosso treinador. Nessa corrida nós já temos um exemplo de vencedor. Sabe quem é? Cristo Jesus. E nessa corrida Jesus passou por nós e disse: ouça o treinador, ouça o Espírito Santo, porque eu vou estar te esperando na linha de chegada com um prêmio. Vocês serão coroados com justiça. É isso, queridos.
Jesus já passou e deixou o Espírito Santo, Ele completou a carreira, e agora deixou a obra com o Espírito, para quê? Para que nós tenhamos ajuda, fortalecimento para cumprir aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Ouça o treinador, ele está ministrando. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Está caminhando, caiu, não tem problema. Tombou, levanta e olha para o alvo, prosseguindo para o alvo, esquecendo-me daquilo que passou. Caiu no passado, não tem problema. Aquilo que está lá na frente, agora você vai ter uma placa. O inimigo montou uma cilada, montou uma armadilha, não tem problema. Sabe por quê? Porque agora você tem um sinalizador, uma placa dizendo: desvie, desvie. Sinalizadores que estão dizendo: filho, você não pode mais cair nas mesmas coisas. Isso era no passado, isso era para uma medida, você já cresceu. Ainda que chegue sem força, o que importa é cumprir o que Jesus te chamou para fazer. Paulo, no final da sua vida, ele estava no final da carreira, e sabe o que ele contemplou? A linha de chegada. Diga comigo: linha de chegada. Ele olhou na linha de chegada e viu, e disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas uma coisa ninguém me tirou: a fé. Ele estava já vendo a glória da chegada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso, queridos. A fé, ela não pode ser perdida no meio do caminho, não pode ser esvaída. Por isso eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé fisicamente, se coloque de pé no teu espírito, porque aquilo que nós iremos fazer agora é renovar nossa aliança com o Pai. Aleluia!